Ano novo chegando, ou já chegou, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo. E começa aquele negócio de novas expectativas, de esperança. Ou talvez você não tenha expectativa nenhuma, você não tenha esperança nenhuma. Só que a Bíblia nos ensina como que a gente pode chegar com tudo no próximo ano. Como que a gente pode fazer com que o próximo ano seja um ano incrível para as nossas vidas. Então, nesse vídeo, é um dos vídeos assim mais especiais que eu já fiz referente a ano novo, a metas, a projetos. Eu quero compartilhar com você o que a Bíblia nos ensina que nós devemos projetar o nosso ano e o que o Senhor nos diz sobre várias áreas da nossa vida. Então, pega papel, pega caneta, para que você possa anotar o que Deus tem para você, o que Deus quer fazer na sua vida, nas áreas da sua vida no próximo ano. Então, continua aí. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Sampaio e esse é o canal Mais Um. Seja muito bem-vindo. Uau, depois de um tempo, voltamos. Espero que seja pra ficar, mas estou muito animado de voltar com os vídeos aqui pro canal no YouTube. Nada melhor do que nós começarmos com esse tema, já que nós estamos aí entrando no novo ano e saber que a Bíblia diz sobre as áreas da nossa vida, isso é muito importante, porque muitas vezes você se frustrou nesse ano, ou você vem de anos frustrados e talvez você nem projeta o próximo ano, porque a gente não se atenta para o que Deus diz, para o que a Bíblia diz sobre as áreas da nossa vida e a gente não faz planos, a gente não projeta segundo o que a Bíblia diz. Então, por isso que a gente se frustra. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar isso com você. Para você que é aquela pessoa que diz assim, eu não vou fazer plano não vou fazer projeto, deixa a vida me levar. Lá em Efésios 5:17 diz assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não tem como eu viver, não tem como eu entrar no novo ano e não procurar saber qual é a vontade de Deus para minha vida. Então, se você é aquela pessoa que, seja o que Deus quiser, o que tiver que acontecer, vai acontecer, você tá errado. Não é isso que Deus tem para você. A Bíblia é muito clara. Procurem compreender, conhecer qual é a vontade de Deus para sua vida. Deus quer fazer com que você saiba o que é para você focar no próximo ano, o que Ele quer fazer na sua vida. Se até aqui você não planejou o seu ano, se você não buscou a Deus, qual tem que ser o seu foco no próximo ano, então para tudo e a gente vai recomeçar isso, porque Deus quer sim que você saiba o que Ele quer fazer com você no próximo ano. Bora chegar com tudo em 2025. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só o que é interessante, como Deus ele é muito específico, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Então, Deus tem planos para minha vida e para sua vida nesse novo ano, ok? Quais são esses planos? A Bíblia está falando que é Ele que conhece. Não é possível que Deus é um Deus que só guarda segredos para Ele. O Senhor, Ele quer compartilhar conosco quais são os planos dele para nossa vida. Então, se aproprie dessa palavra, tome posse dessa palavra e aplique isso no seu próximo ano. Eu tenho certeza que você vai chegar em 2025, no final de 2025, com uma mentalidade totalmente diferente. Só que eu gosto de fazer perguntas porque as perguntas nos levam a respostas e a reflexões muito importantes. Mas antes de você planejar o seu ano, eu compartilhar com você aqui o que a Bíblia te ensina, nos ensina sobre áreas da nossa vida, uma pergunta é importante para que eu já fiz isso para mim e eu quero que você faça isso para você. O que te atrapalhou de viver os planos de Deus esse ano e que você precisa deixar para trás? Deus tem planos para mim e para sua vida. Ok. Esse ano de 2024, talvez eu e você não vivemos. Eu tenho muitos planos de Deus para minha vida que eu não vivi. E isso eu tenho muita convicção. E eu sei. Mas isso não aconteceu por quê? Para você, 2024 chegou no final. Por que os planos de Deus não aconteceram para sua vida? O que atrapalhou? Eu sei algumas coisas que eu fiz que atrapalhou de acontecer os planos de Deus. E o que você precisa deixar para trás? Porque se a gente não entender isso, a gente vai entrar em 2025, 2026, 27, 50, 70 e a gente vai olhar e falar assim, mas não aconteceu de novo, mas meu Deus, porque tá demorando, mas meu Deus, eu não disse que ia fazer. O que tá atrapalhando? Então a gente tem que ter isso muito claro. Se até aqui esse vídeo já tá fazendo sentido para você, tá te abençoando, então vai lá, dá um joinha aqui, curte, começa a compartilhar isso também, envia para as pessoas que precisam entrar nesse novo ano com uma nova mentalidade e entender o que Deus tem para elas. Deixa Deus te usar. Agora eu vou compartilhar com você algumas áreas importantes que você precisa traçar metas, traçar planos pro ano de 2025, baseado na Bíblia. Primeira área,
emocional. Lá em Provérbios 29:11 diz assim, ó, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Talvez no ano de 2024 você foi uma pessoa medrosa, arrogante, irada, ansiosa, depressiva, ríspida, não sabia lidar com as frustrações, rejeição, inferioridade, se sentia culpado por tudo, indiferente. Ou você era uma pessoa que brigava demais, gostava de uma briga, se vitimizava de tudo, reclamava de tudo. Tudo isso é área emocional. Você primeiro tem que olhar para 2024 e entender como que estavam minhas emoções, o que estava me atrapalhando, o que não agradava a Deus. Que a Bíblia está dizendo que o sábio, ele domina, ele tem domínio, e o tolo, ele dá vazão à ira, ele dá liberdade, ele não tem controle. Se você viveu um ano onde as suas emoções te dominavam, te paralisavam, você precisa dar atenção em 2025 para essa área da sua vida e entender que Deus já liberou sobre a sua vida o domínio sobre suas emoções. Agora, você tem que entender, e aí é uma avaliação pessoal de quais são as áreas da minha emoção, das minhas emoções que eu preciso entregar para o Senhor. Eu preciso focar em 2025 para que o Senhor cure, para que o Senhor restaure, para que o Senhor transforme, para que eu tenha ganhos em 2025. O que você precisa deixar para trás em 2024 e fazer diferente em 2025 na área das suas emoções. 2. Intelectual. Provérbios 13:16 diz assim, ó. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O homem que ele é prudente, ele vai agir, ele vai tomar decisões baseado no conhecimento que ele tem. Agora, o homem que é tolo, ele é insensato, ele não consegue tomar decisões de forma sábia. É aquela pessoa que vai fazer coisa errada. Quanto que você se dedicou em 2024 para buscar conhecimento? Leitura, cursos, graduação, pós-graduação, inglês, sei lá o que foi, ou o que deveria ser. Mas essa é uma área que você precisa olhar e analisar. O que eu preciso buscar de conhecimento? O que eu preciso aprender? O que Deus quer que eu aprenda em 2025? Você precisa começar a fazer essas perguntas, porque em 2024 pode ser que os planos de Deus não se cumpriram e não aconteceram na sua vida porque você deixou de buscar os conhecimentos necessários para aquilo que Deus queria fazer na sua vida. Então, em 2025, qual é o conhecimento? Quais são os tipos de conhecimento que Deus quer que você busque? Profissional. Lá em Provérbios 22:29 diz assim, ó. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. A Bíblia é muito clara que aquelas pessoas que são especialistas no que elas fazem, elas sempre estarão entre os grandes, elas sempre terão destaque. Isso pra gente é normal. Quando você pensa em contratar um serviço de alguém, você não vai contratar o pior, né? Você vai procurar o melhor, vai procurar recomendações, vai procurar pessoas que sabem fazer aquele trabalho. Sim ou não? Então, em 2025, o que você quer que aconteça? Quais são os planos de Deus, na verdade? Quais são os planos de Deus para a sua vida profissional? Deus quer fazer. Será que Deus quer que você seja promovido? Será que Deus quer que você comece a empreender? Será que Deus quer que você faça uma transição de carreira? Não sei, mas você precisa entender em Deus e buscar em Deus o que o Senhor quer fazer na sua vida profissional e ter um foco. Quando o Senhor te disser o que Ele quer que você faça, construa um caminho para isso, trace um foco para isso. Isso é importante. Se você não souber o que Deus quer fazer com você nessa área, aí fica difícil, aí você vai ficar igual aquela pessoa, deixa a vida me levar. E acaba que você não tem um foco. Finanças, essa é uma área muito polêmica, mas a gente sempre traça aquelas metas, eu quero ficar rico, eu quero... Balela isso aí. Você tem que entender em Deus. Quais são os planos de Deus para sua vida em 2025 na área financeira. Talvez até aqui você viveu um financeiro desastroso, uma vida financeira totalmente irresponsável. Ou não era o plano de Deus para sua vida. O que Deus quer fazer em 2025? Quais são os planos de Deus em 2025 para essa área da sua vida? Lá em Lucas 14:28 ao 30 diz assim, ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui fala sobre planejamento. Será que 2025 Deus quer que você se planeje? Será que Deus quer que você estude mais sobre finanças? Estude sobre investimento? Você que talvez não é dizimista, não é ofertante. O Senhor quer que você comece a ter um coração generoso.
O Senhor quer que você comece a entregar as suas finanças também a Ele. Talvez você não é uma pessoa que dentro do seu orçamento está incluído a parte de ofertas, a parte de caridade, de generosidade. E talvez esse é um dos planos de Deus para a sua vida, que você comece a fazer isso, já que a Bíblia nos ensina a fazer isso. E se você não tem reserva financeira, esse é um bom ano para você começar a fazer uma reserva financeira. É começar a sonhar os sonhos de Deus, porque os recursos financeiros você vai usar para conquistar sonhos e projetos. Então, apresente isso para o Senhor. O que o Senhor quer que você foque nesse próximo ano? Talvez é fazer uma viagem em família, talvez é adquirir algum bem, talvez é investir na vida de alguém, não sei. Mas você precisa saber em Deus qual é o foco que você tem que dar para essa área da sua vida em 2025. Servir, essa é uma outra área que talvez muitos de vocês já estejam acostumados com isso de servir ao próximo, mas talvez não, talvez é um ano que você não fez isso, você realmente não priorizou isso. Mas a Bíblia fala lá em Atos 20, versículo 35, em tudo o que fiz mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Olha só um segredo muito interessante aqui. Há maior felicidade em dar do que em receber. Pessoas que não servem, pessoas que não são disponíveis ao servir ao próximo são infelizes. Por quê? A Bíblia fala que a maior alegria é feliz em dar do que em receber. É feliz a pessoa que dá ao invés de receber. Então, o que Deus quer? E agora isso é uma parte muito importante. O que Deus quer que você sirva no ano de 2025? Dentro da sua igreja, qual é o ministério que o Senhor quer que você sirva? Qual é a direção de Deus para a sua vida? Na sua comunidade, no seu trabalho? Qual é o tipo de serviço? Talvez é um projeto que Deus quer te entregar, ou o Senhor já te entregou um projeto. Mas em 2025, quais são os planos de Deus para essa área da sua vida? E entenda, o Senhor nos chamou para servir ao próximo. O fato de eu estar aqui gravando vídeo, eu estou servindo vocês. Eu amo isso aqui, eu amo gravar isso aqui, mas isso dá muito trabalho. Mas eu amo fazer isso aqui. Mas é uma maneira também de eu servir vocês. É uma maneira de eu servir também no reino de Deus. De eu poder fazer com que a mensagem do Senhor se espalhe e alcance talvez pessoas que eu nunca vi ou nunca vou ver. Mas a mensagem está chegando. Então o que Deus quer que você faça? Qual é a maneira que o Senhor quer que você sirva em 2025? Saúde! Diga adeus para o sedentarismo. Sabe, se você não pratica atividade física, se você não se alimenta bem, se você é irresponsável com o seu corpo, saiba que não são esses os planos de Deus para essa área da sua vida, isso eu tenho certeza. Deus é avesso a sedentarismo, Deus é avesso à gordura, Deus é avesso à preguiça, isso não é de Deus. Então o Senhor tem planos diferentes para você em 2025 do que esses que você fez em 2024. A gente conhece aquele versículo de 1 Coríntios 6,19 que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, mas tem um trecho na Bíblia que eu acho muito interessante sobre saúde. Deuteronômio 34:7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Já imaginou você chegar aos 120 anos com vigor, com energia? Isso é bênção de Deus. Então Deus tem isso para nós, de termos vigor, de termos força, energia. Mas tudo isso é baseado na nossa alimentação. Tudo isso é baseado também na nossa atividade física, de nos movimentarmos. Então, em 2025, procure em Deus saber quais são os planos que Ele tem para você nessa área, o que Ele quer fazer nessa área na sua vida. Talvez o Senhor quer liberar algo específico nessa área para você e você precisa saber o que é para caminhar focado. Penúltima área, mas antes, vai lá, curta, se inscreva. Se você ainda não faz parte desse canal, clica aí para você se inscrever. Se você ainda não compartilhou esse vídeo com pelo menos 2 pessoas que precisam entender o que Deus tem para a vida dela, então já clica aí, compartilha, começa a enviar. Envia, deixa Deus te usar. Bora lá, vamos seguir. Relacionamentos. Se você é casado, casada, isso é uma obrigação sua de entender em Deus qual é o seu papel de marido e de esposa. Essa é uma obrigação que vocês têm, porque existem muitos casais que têm brigas, discussões, desavenças, não sonham juntos, não planejam juntos, porque não entendem os seus papéis dentro do casamento. Então essa é a primeira coisa que vocês precisam focar em 2025.
entender os seus papéis dentro do casamento e cada um cumprir com graça e com sabedoria os seus papéis. Agora, você é solteiro. Você também precisa entender Deus como viver a sua solteirice em 2025. Talvez o Senhor ainda quer que em 2025 você esteja solteiro, mas com propósito. Talvez ainda não é o tempo de você se casar, ou talvez a pessoa que Deus quer que você se case, ela ainda não está pronta. Então você vai ficar solteiro ainda esse período de 2025. O que é para você fazer em 2025? A Bíblia ela é clara sobre o que fazer na solteirice. Lá em 1 Coríntios 7, 32, 35 diz assim: E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Solteiro. Nosso chamado, até o nosso cônjuge aparecer, é cuidar das coisas do Senhor. Amar ao Senhor, servir ao Senhor, se entregar para o reino de Deus. Quando o Senhor enviar o cônjuge, aí nosso foco vai para lá. Amando o Senhor, adorando o Senhor, servindo ao Senhor, mas agora também com outro foco. Então, entenda isso e saiba o que Deus tem para você em 2025. E a última área, espiritual. Deus tem planos para essa área. O Senhor quer aumentar a nossa fé. O Senhor quer gerar mais conhecimento da palavra dele. O Senhor quer nos dar discernimento espiritual. Quer nos trazer sensibilidade, autoridade, unção, graça. Talvez em 2024 você não viveu isso, mas o Senhor tem esses planos para nós em 2025. Mas você precisa focar nessa área de buscar graça do Senhor, unção, autoridade, tempo de qualidade, tempo na presença dele, relacionamento com ele, relacionamento, santidade. Tudo isso o Senhor tem para nós. Tudo isso o Senhor quer desenvolver isso nessa área da nossa vida. E eu quero fechar esse vídeo dizendo para você o seguinte: passe um momento refletindo o que te impediu de em 2024 viver os planos de Deus para sua vida e o que você precisa fazer diferente em 2025 para que os planos de Deus aconteçam na sua vida. Eu quero te propor um desafio. Clica aqui em compartilhar, envie pelo menos para 2 amigos seus, que precisam entrar em 2025 entendendo que Deus tem planos para a vida deles. Que Deus tem promessas para todas essas áreas da vida deles. Deixa Deus te usar. E bora mudar o mundo!